Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 6 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a memória de São Paulo Miki e seus companheiros. Eles foram mártires em Nagasaki, no Japão, em 1597. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, alguns judeus e mestres da lei vieram estar em torno de Jesus. E eles começaram a perceber que alguns discípulos de Jesus não comiam sem antes lavar as mãos, como manda a tradição dos antigos. Realmente, os judeus não comem nada sem antes lavar as mãos. Eles também não comem nada sem antes tomar banho, depois que voltam das praças. E também os judeus e os fariseus têm muitos ritos próprios, como manda a tradição, para lavar os copos, os vasos e as vasilhas de cobre. E eles procuram observar todas essas tradições antigas. Então Jesus, olhando para eles, respondeu: Bem está escrito sobre vós na palavra: Hipócritas, vós sabeis manipular bem a palavra para poder esvaziar o sentido dela em benefícios próprios. Vós sabeis esvaziar muito bem o sentido da palavra de Deus. E também sabeis discernir para poder fazer com que a palavra de Deus perca o seu sentido. Está escrito na palavra: honra teu pai e tua mãe. E também está escrito: amaldiçoado seja e maldito seja quem amaldiçoa seu pai e sua mãe. Mas vós, na vossa esperteza, sabeis deturpar a palavra de Deus em benefício próprio, de modo que a palavra que diz: deveis observar e deveis proteger os vossos pais, vós dizeis assim: aquele dinheiro que eu devia ajudar o meu pai e a minha mãe é corbã e pertence ao Senhor, de tal modo que assim adulterais a palavra de Deus em benefício próprio. E vós fazeis muitas outras coisas, retirando o peso da palavra, a importância da palavra para as vossas tradições humanas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa palavra chega até a nossa vida com duas observações muito importantes de Jesus. A necessidade de aprendermos a observar, sim, as tradições da nossa fé, mas também as liberdades que o Espírito vai fazendo com que eu e você possamos produzir no transcorrer da nossa vida com um discernimento necessário para cumprirmos a palavra de Deus. Às vezes nós temos dois grupos de pessoas. Uns dizem assim: esse negócio de não comer carne na sexta-feira, de observar isso, observar aquilo é besteira. Deus não quer isso das pessoas. E assim todos nós vamos então desvalorizando as tradições antigas da nossa fé. E vamos jogando fora coisas que às vezes são muito importantes para que a gente possa compreender e entender o mistério da nossa fé. Mas também nós temos um outro grupo mais rigorista, que vai dizer que tem que ser observado ao pé da letra. Hoje nós vemos uma embaixada vindo de Jerusalém para estar em torno de Jesus, de mestres da lei e de fariseus. E como o nosso evangelho está procurando esclarecer bem e clarear bem para aqueles que não entendem a cultura judaica, o evangelista vai dizer: os mestres da lei e os fariseus não comem nada sem antes lavar a mão, como manda a tradição dos antigos. Não é por mera segurança sanitária. Não é somente lavar a mão porque a mão estava suja, de um modo sanitário, mas sim de um modo tradicional, de um modo como manda a tradição. E o nosso autor sagrado vai dizer: os fariseus e os judeus, todos eles, não comem nada quando voltam da praça sem antes tomar banho.
Mas eles também, depois do banho, depois de lavar a mão de modo sanitário, eles têm também um outro rito para poder fazer, que é o rito dos antigos. E a questão então está aqui: observar ou não? Ficar aprisionado na tradição e na lei, ou mergulhar também na aventura da desobediência e da desnaturalização da religião? Naquele adágio antigo que nós temos: cada cabeça, uma sentença. Jesus, então, observando e olhando para aqueles que estão questionando por que os discípulos dele não fazem como os antigos mandam fazer, Jesus, então, vai trazer de volta não o peso da lei, mas a lei da liberdade, do discernimento. Essa lei de liberdade, de discernimento que o Espírito suscita, de acordo com a palavra de Jesus, não é também uma libertinagem. Não é uma liberdade sem limites, mas era o discernimento do Espírito necessário para que a lei também possa ser aplicada, para que a tradição também possa ser aplicada. Por isso, nesta manhã, esta palavra quer iluminar a minha vida e a sua vida dentro desse contexto de muita profundidade de Jesus, que sabe discernir na força do Espírito as realidades. E Jesus vai dizer: vós esvaziais o sentido da palavra em benefício próprio. Quer dizer, quando nós manipulamos, quando nós instrumentalizamos a religião ou as coisas da religião em benefício próprio ou por uma visão também distorcida que eu e você carregamos. Porque às vezes somos nós que podemos estar também desencaminhados. Às vezes somos nós que podemos estar esvaziados de sentido religioso da nossa fé e queremos impor para as pessoas isso, queremos impor o nosso jeito. E assim, na fé, nós vamos buscá-la somente como aquele e aquela que vai buscar um ramalhete de flores. Você eu quero, você eu não quero. E Jesus vai recordar então a palavra de Deus, que vai falar sobre o respeito aos pais, o cuidado aos pais. Aquele cuidado necessário que todos nós necessitamos fazer. E Jesus então vai fazer e apresentar uma manipulação ideológica de alguém que está desencaminhado. Vós dizeis: aquele dinheiro que eu deveria ajudar meu pai e minha mãe é corbã, quer dizer, é sagrado. Por isso então eu deixo de ajudar o meu pai, eu deixo de ajudar a minha mãe na sua necessidade, porque eu tenho que cumprir esta lei religiosa. E Jesus diz: estão equivocados. Vós deveis observar todas essas coisas, mas estas também. Para todos nós que queremos um dia pensarmos que a palavra de Deus está ultrapassada, Jesus diz: eu não vim acabar com a palavra. Eu não vim retirar nenhuma vírgula, mas eu vim dar pleno cumprimento de toda a palavra. E quem desobedecer a uma só dessas vírgulas ou dessas pequeninas coisas, não terá parte comigo. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre uma fonte de inspiração, é sempre uma fonte de sabedoria, onde eu e você necessitamos todos os dias, pedimos ao Espírito Santo: dai-nos a luz, Senhor, dai-nos o discernimento necessário, para que a gente não venha instrumentalizar a palavra de Deus em benefício próprio, para que a gente não venha desvirtuar, como diz Jesus, hipócritas. Vós sabeis esvaziar o sentido da palavra de Deus em benefício próprio, para agradar os vossos umbigos, e assim a palavra de Deus deixa de ser palavra de Deus e vira mera palavra humana. Que esta palavra ajude a mim e a você a vivermos bem o seu espírito e a termos também o discernimento necessário para sabermos cumprir a vontade do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Padre Pio, rogai por nós, paz e bem.